Desde a antiguidade, a Antártica é objeto de atenção, curiosidade e investigação, e há séculos várias nações têm demonstrado interesse pela região, ao despertarem para sua relevância histórica, estratégica, econômica e científica. No que diz respeito ao interesse científico, a Antártica é considerada um grande laboratório natural devido à conservação do ambiente. Assim, os estudos desenvolvidos na região assumem importância global no entendimento de fenômenos planetários relacionados à poluição ambiental, mudanças climáticas, buraco de ozônio e efeito estufa. O estudo das ciências atmosféricas na região antártica fornece maior confiabilidade nas previsões meteorológicas, que influenciam na produção agrícola no hemisfério sul. As imediações da Antártica são consideradas um grande absorvedor de dióxido de carbono, devido à concentração de algas nos mares do sul. O crio, além de ser o principal elemento da cadeia trófica, apresenta possibilidade energética. E o estudo de fósseis e a glaciologia fornecem informações sobre a história evolutiva da Terra. No que diz respeito ao interesse econômico, na Antártica está contida grande parte das riquezas que já estão se esgotando no planeta. Há indícios da existência de recursos minerais como ouro, prata, cobre, carvão, ferro e petróleo na região. Além disso, a maior parte da água doce do planeta encontra-se no continente gelado. O interesse estratégico na Antártica se dá pela importância política na comunidade internacional, por sua localização geográfica, pela passagem entre os oceanos Atlântico e Pacífico pelo Estreito de Drake, que é fundamental tanto no aspecto de estratégia militar como econômico. Alguns dos fatos que marcaram a presença brasileira na Antártica foram a viagem do Dr. Cruz durante o primeiro ano polar internacional, a adesão do Brasil ao Tratado Antártico e sua integração como membro consultivo, a instalação da Estação Comandante Ferraz, a 16ª reunião consultiva que foi sediada pelo país, assim como a 5ª reunião anual de administradores dos programas antárticos latino-americanos, a elaboração do zoneamento ambiental de uso da Península Keller e a aprovação do plano diretor da Estação Ferraz. Em 2012, um incêndio destruiu o corpo principal da estação e com isso foi providenciada a instalação dos módulos antárticos emergenciais e também foi realizado um concurso de projeto para as novas edificações definitivas. Em 2014, o Brasil cedia mais uma reunião consultiva em que divulga os trabalhos de reconstrução da estação. O Brasil concentra suas atividades na Península Antártica, assim como grande parte dos países que desenvolvem pesquisa na região austral, em função dessa área apresentar condições climáticas mais amenas em comparação com o restante do continente e por ser geograficamente mais acessível. Já a escolha da Península Keller para a ocupação brasileira se deve principalmente por sua orla pouco acidentada, o que facilita o apoio logístico a partir do mar, e por ter em frente uma baía de águas calmas, cercada por elevações, proporcionando uma área marítima abrigada para fundeiro. A infraestrutura brasileira na Península Keller cresceu junto com o desenvolvimento das pesquisas e o prestígio do Brasil no panorama internacional, como necessidade e em decorrência das atividades científicas. No início, a estação era composta por apenas 8 containers, possuindo área total de 150 metros quadrados e podendo acomodar 12 pessoas. No decorrer dos anos, a estação passou por ampliações e reformas até atingir 2.500 metros quadrados no corpo principal e capacidade para abrigar aproximadamente 65 pessoas, dentre militares, equipes de manutenção, pesquisadores e visitantes. Após o incêndio, foi providenciada a instalação dos módulos antárticos emergenciais, para servirem de apoio à retirada de escombros e à continuidade das atividades desenvolvidas na região, especialmente as científicas. Quanto aos condicionantes para seu projeto, destacam-se aqueles referentes ao clima, dentre eles: temperaturas externas muito baixas, acúmulos de carga de neve, ventos fortes e constantes e variações climáticas muito rápidas e frequentes. Restrições em relação ao impacto causado ao meio ambiente, respeitando os preceitos do Protocolo ao Tratado Antártico sobre proteção ao meio ambiente. Mínimo dispêndio energético com o máximo de eficiência dos sistemas para o conforto dos usuários. Proteção contra incêndio em observância aos requisitos estabelecidos pela National Fire Protection Association. Limitações quanto ao peso dos módulos para seu transporte e rapidez de montagem devido à urgência para a prontificação das instalações e aos possíveis imprevistos intempéries.
Satisfazendo as questões logísticas, a solução técnica adotada incluiu um tipo de módulo em formato de container, expansível e equipado de fábrica. Por ter em formato e dimensões de container, o transporte por via marítima também foi facilitado. A maioria das unidades foi instalada na parte superior do heliponto pré-existente, localizado próximo de onde ficava o corpo principal da estação. Aproveitando-se da superfície plana, nivelada e bem estruturada do heliponto, economizou-se tempo e dispêndios que seriam necessários para a preparação de terreno. A fim de se verificar a adequação dos módulos antárticos em fase de uso no atendimento aos seus propósitos e às necessidades dos usuários, foi adotada a metodologia de avaliação pós-ocupação como referência para a pesquisa, sendo que esta metodologia já havia sido aplicada anteriormente em Ferraz, mostrando-se adequada ao contexto antártico. A metodologia de APO recomenda o monitoramento do edifício em fase de ocupação, resgatando a memória de sua produção como subsídio de análise, mas priorizando aspectos de uso, operação e manutenção. Os objetivos de uma APO são verificar o desempenho da edificação, aprimorar o desempenho e tirar lições para projetos futuros. Combinando a avaliação técnica com o ponto de vista dos usuários, a APO pretende configurar uma avaliação global do edifício. A metodologia de APO recomenda que sejam identificados os aspectos mais relevantes para a avaliação e elaboração de um diagnóstico do edifício. Seguindo as recomendações da APO, o conforto térmico foi identificado como um dos aspectos de maior relevância para a avaliação de desempenho dos módulos antárticos, devido ao contexto que está inserido. O conforto térmico é reconhecido como um parâmetro-chave para um ambiente seguro, saudável e produtivo. Pesquisas mostram que o conforto térmico parece influenciar mais a satisfação geral com a qualidade ambiental interna comparado ao impacto de outras condições ambientais internas. Ainda há que se considerar que em ambientes extremos, quaisquer eventuais desequilíbrios no meio ou na habitação podem ocasionar consequências potencializadas em comparação aos meios urbanos tradicionais. O sistema de aquecimento dos módulos antárticos demanda alto gasto de energia e essa energia é obtida a partir da queima de combustível fóssil que libera gás carbônico. Assim, atrelada à questão da eficiência energética e o impacto ao ambiente, está a avaliação de desempenho térmico, que implica na análise de variáveis. As condições de conforto térmico são função de fatores ambientais, destacando-se temperatura do ar, temperatura radiante, umidade e velocidade do ar, e fatores pessoais, destacando-se atividade e vestimento. Neste trabalho foram analisadas as variáveis ambientais de temperatura e umidade. A metodologia da pesquisa consistiu de 3 etapas. Na etapa 1, embasamento teórico, foi feita a revisão bibliográfica sobre os assuntos apresentados. Na etapa 2, instrumentação e coleta de dados, foram realizadas visitas em loco, elaborados e aplicados questionários junto aos usuários e instalados aparelhos de medição. Finalmente, na etapa 3, sistematização e análise dos resultados, foram elaborados gráficos com análise estatística e foi feita a comparação com as respostas dos usuários. Na fase de avaliação a partir do ponto de vista dos usuários, em que foi aplicado um questionário junto aos mesmos, foram identificados problemas na vedação de esquadrias, falhas pontuais de estanqueidade, diferença de temperatura no interior de cômodos e dificuldade em controlar a temperatura devido ao sistema de ajuste. Para avaliação técnica, além das visitas exploratórias ao local, foram instalados aparelhos de medição de temperatura e umidade em cômodos selecionados para amostragem e em 3 alturas, conforme as recomendações das normas adotadas. A partir dos dados de registro das medições, foram elaborados gráficos para cada variável e ambiente. Os gráficos de box plots permitiram uma melhor visualização da variabilidade dos dados de registro. Além dos gráficos, foi elaborada uma tabela de resumo da análise comparativa das variáveis entre ambientes. Os principais aspectos negativos relatados pelos usuários são facilmente compreendidos, visto que há uma perceptível distribuição desuniforme na temperatura interna dos ambientes, provavelmente ocasionada por fuga de calor ou por falhas oriundas do comportamento dos usuários, como, por exemplo,
deixar portas e janelas abertas ou mal fechadas. Com a obtenção de novos dados e informações, o uso de técnicas mais avançadas de análise estatística e cálculos de índices de conforto térmico será possível, além da obtenção de resultados mais completos em relação aos módulos emergenciais, replicar a metodologia para a avaliação das novas edificações permanentes da Estação Ferraz, previstas para estarem concluídas em 2017.